Como criar um gráfico para acompanhamento de tempo médio diário de execução de serviço. O nosso gráfico diário consegue mostrar visualmente se estamos na meta ou acima da meta. Então, vamos concluir esse projeto na aula de hoje. Na aula passada, criamos esse gráfico. Só para recapitular, a nossa meta ela é estimada através dessa linha que está em roxo, ó, essa linha tracejada. A nossa meta é de 15 minutos. Qual é a leitura que eu faço desse gráfico? As barrinhas em verde são as minhas médias diárias, o tempo que demorou diariamente, em média, a execução do serviço. Então, olhando para esse gráfico, a leitura que eu quero passar ao meu gestor é a seguinte: as barrinhas em verde que estão acima da linha tracejada são as médias que eu fui ineficiente, ou seja, eu trabalhei acima da minha meta de 15 minutos. As barrinhas verdes que estão igualando com a linha tracejada ou abaixo dela, os dias a quais eu fui eficiente, ou seja, eu trabalhei, se eu não trabalhei igual a minha meta de 15, eu trabalhei abaixo dela. Então, isso é legal. Então, essa é a leitura que eu quero passar ao meu gestor. Agora, você há de concordar comigo que se eu trabalhar aqui com duas barrinhas, uma em verde, uma em vermelho, ficaria mais interessante para apresentar ao gestor, porque visualmente fica mais fácil a leitura. Concorda comigo? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, se concorda, vamos fazer aqui juntos. Eu posso aproveitar esse gráfico que já criamos na aula passada, do zero, como eu posso refazer novamente. Então, vou fazer o seguinte, ó. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui abaixo, não vou dar atenção aqui a ele. Eu vou primeiro montar a estrutura para que eu possa ter duas barrinhas de cor diferente no gráfico. Só reforçando. Se eu utilizar apenas uma coluna com dados, eu só consigo ter uma barrinha da mesma cor. Para que eu tenha duas barrinhas de cor diferente no gráfico, eu preciso de, no mínimo, informação em duas colunas distintas. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vamos pegar essa informação de uma única coluna e vamos dividir em duas. E qual é o critério? As minhas médias diárias que forem menores ou igual à minha meta, eu vou trazer para essa coluna F. As minhas médias diárias que forem acima da minha meta de 15, eu vou retornar para a coluna G. Então, como é que eu faço isso? Ó? A gente vai fazer um teste lógico utilizando a fórmula C. Então, a fórmula C é bem simples, ela me pede o teste lógico. Então, que teste lógico é esse? É uma comparação. Eu vou comparar o quê? Eu vou comparar se o conteúdo dessa célula, se ele é menor ou igual ao conteúdo dessa outra célula, que é a minha meta. Se essa condição for verdadeira, ó, se o valor for verdadeiro, o que você quer que eu faça? Assim pergunta o Excel para a gente. Eu quero que você retorne o conteúdo dessa célula, que é a célula que tem as médias diárias. Ponto e vírgula. Se for falso, o que é que você quer que eu faça? Assim o Excel está apertando para a gente. Então, eu quero que você não faça nada. Então, como é que eu falo isso para o Excel? Aspas duplas, e posso fechar o par da fórmula C. Ou seja, eu quero que você deixe vazio o conteúdo da célula. Ao dar um Enter, repare que não retornou nada. Tem uma pegadinha aqui por trás que eu quero lhe explicar passo a passo. Então, eu vou arrastar essa fórmula para o lado. Observe que retorna até um valor aqui. Mas vamos entender o que essa fórmula está fazendo quando eu arrastei para o lado. Observe, ó. Se eu clicar agora sobre essa fórmula, ó, repare que eu perdi a referência, ou seja, a minha referência é a minha média. Mais uma vez, só para você entender. Ó. Se eu clicar sobre essa célula que tem a fórmula, ó, observe que eu estou comparando a célula da D3 e da E3. Quando eu arrasto para o lado, ó, eu mudei a referência. Agora eu estou comparando de E3 com F3. Por que isso acontece? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Porque não travamos a célula para, quando arrastar para o lado, eu não perder a referência. Como é que a gente faz isso? Bem simples, ó. Basta eu vir aqui, colocar um cifrão na frente da letra. Eu não vou colocar o cifrão entre a letra D e o número, porque quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele mude da célula de cima para a célula de baixo a referência. Então, a mesma coisa eu vou fazer para as demais, ó. Vou colocar um cifrão aqui e aqui também, ó. E posso dar um Enter. Agora eu vou arrastar para o lado, repare, vou clicar sobre a célula, ó, e repare que eu continuo com a mesma referência.
O que vai mudar aqui nessa célula é o operador. Ao invés de ser menor ou igual, eu só quero que retorne para essa célula se for maior. Ou seja, se a minha média for maior que a minha meta, eu quero que você preencha essa célula. Se não, você deixa vazia. E ele também não fez nada. Agora eu posso selecionar ambas as células, dar um duplo clique na alça e repara, ó, já trouxe todos os cálculos para a gente. Se você reparar, ó, aonde tem valores, ou ele preenche uma célula da coluna F, ou ele preenche da G. Ele não vai preencher as duas ao mesmo tempo. Ou ele traz o menor igual para uma célula, ou ele traz o maior para a outra célula do lado. Então assim a gente consegue ter um gráfico com duas barras de cor diferentes. Observe que não vem no formato de hora. Então, com o intervalo selecionado, clico no botão direito, vou na opção formatar células, vou selecionar a opção hora, e eu vou mudar para o padrão, ó, 37 horas, 30 minutos e 55. Esse é o padrão que o Excel interpreta que eu quero horas acima de 24 horas. E posso dar OK, ó. Repare. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu quiser aproveitar esse mesmo gráfico que criamos na aula passada, então é importante que você possa assistir da aula passada para não ficar boiando aqui na informação. Então vamos aproveitar esse mesmo gráfico, ó. Como é que eu faço? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da aula passada e o link da playlist a qual eu tenho ensinado passo a passo a montar gráficos. Então, primeiramente eu vou só afastar esse gráfico para que eu possa enxergar aqui a base de dados. Para que eu possa trazer dados aqui para dentro desse gráfico, tem várias formas. Uma delas é clicar em qualquer área do gráfico com o botão direito. Vou na opção selecionar dados. Como vamos aproveitar o mesmo gráfico, então eu vou editar informações já desse gráfico que criamos na aula passada. Então eu vou vir aqui em horas, vou clicar no editar, vou apagar aqui o nome da série e vou clicar agora nesse cabeçalho, ó. Para os valores, que são esses valores que estão aqui nas barras, também vamos editar. Vou apagar isso aqui e vou selecionar agora esse intervalo, ó. Observe que as minhas barrinhas mudaram de cor e também mudaram a quantidade de barras. Vou dar aqui um OK. Agora vamos adicionar as informações das colunas que ficam acima da meta. Então eu clico em adicionar, vou clicar aqui nesse cabeçalho acima da meta, valor da série, vou apagar esse valor padrão e vou selecionar esse intervalo. Observe que mudou aqui, ó, e vou dar um OK. E posso dar aqui um OK novamente. Agora vamos trabalhar a parte gráfica do nosso gráfico, né? Então só para que você entenda, ó, essas barrinhas em azul são as minhas, se você observar, elas não estão ultrapassando a minha meta, ou seja, são os dias que eu fui eficientes. As linhas em verde são os dias que eu fui ineficiente, ou seja, eu trabalhei acima da minha meta. Agora vamos só trabalhar melhor elas. Então, por exemplo, ó, vou clicar sobre qualquer uma dessas barras, ele vai selecionar todas ao mesmo tempo. Vou na opção, ó, página inicial, aqui eu vou mudar a cor da minha barra, ó, vou mudar ela para esse tom verde, ó. Já essa linha eu vou mudar tanto a cor como o formato de gráfico. Vou clicar sobre ela, clico no botão direito, venho na opção alterar tipo de gráfico da série. Aqui é a representação do meu gráfico, ó. Repare que eu tenho três, ó, tem uma roxa, tem esse verde, tem esse outro verde mais escuro. Está aqui a representação. Então eu vou mudar esse carinha aqui, ó, acima da meta, que é essa linha. Então eu vou mudar de linha para barra. Aqui ele já me mostra, ó, o formato que ele vai ficar. E eu vou dar aqui um OK. Então agora, basta eu clicar sobre essa barra em verde mais escuro. Venho aqui no balde e eu vou colocar o tom vermelho, ó. E para que as nossas barras fiquem mais amigáveis, o que a gente vai fazer? Simplesmente vou clicar sobre qualquer uma delas. Vou na opção formatar série de dados. E aqui em largura do espaçamento eu vou deixar com uma largura de... Deixa eu colocar uma largura de 75 para ver como é que fica. Observe, se eu colocar um valor de 50. Então aí já é gosto pessoal de cada um, tá? Se você prefere com a largura maior, menor, mas repare que visualmente eu já consigo enxergar, ó, ao bater o olho eu já consigo enxergar quais foram os dias que eu fiquei acima ou abaixo da minha meta, ó. Eu não preciso mais ficar procurando as barras que ultrapassaram as linhas, ó. Visualmente a gente já consegue enxergar. Concordo plenamente. Para que eu possa exibir os valores, primeiramente eu seleciono uma das barras, clico no botão direito e venho na opção adicionar rota de dados.
Então, para que eu possa ocultar esses zeros, aprendemos na aula passada, vamos só recapitular. Eu seleciono o rótulo, qualquer um deles, clico com o botão direito, vou na opção formatar rótulo de dados. Aqui em número, eu vou mudar aqui o tipo de categoria para personalizado. Observe que veio esse padrão aqui. Eu vou mudar esse padrão para essa máscara que criamos na aula passada. E vou clicar no adicionar. Então repare que já sumiu aqueles valores zerados. Ó. Só ficou os valores acima de zero. A mesma coisa vamos fazer para a barra verde. Clico sobre qualquer uma delas. Vou na opção adicionar rótulo de dados. Então está aqui os valores. Clico sobre qualquer um dos rótulos. Reparem. Como eu já estou com essa caixa de formatação aqui aberta, eu vou aqui nessa barrinha. E vamos aqui em número. Vou mudar de geral para personalizado. E novamente, ó, vou mudar para a máscara que criamos na aula passada. Ó. E clico em adicionar. Então, tá aí facilmente agora o nosso gráfico criado. Ó. Então, se eu vier aqui ó, e mudar de janeiro para fevereiro, ó, eu tenho um gráfico agora que visualmente eu consigo enxergar se eu estou acima ou se estou abaixo da minha meta. É um gráfico dinâmico, porque eu posso preencher com dados dos demais meses. Ó. Ele vai puxar sempre de acordo com o mês selecionado. Repare, ó. Mês de maio, eu não tenho dados para o mês de junho, então ó, observe como é que fica. E está pronto o nosso gráfico. Uau! Agora, para você que não assistiu a aula passada, rapidamente vamos criar aqui o gráfico. Ó. Deixa eu só recortar daqui, vou colar aqui abaixo e rapidamente vamos criar esse gráfico. Ó. Vou clicar aqui no inserir, vou aqui na área gráfico, ó, clico nesse gráfico. Não vai acontecer nada porque eu não selecionei dado algum. Clico sobre ele, vou na opção selecionar dados, adicionar. Então vamos clicar aqui na meta, ó, que é o cabeçalho. Aqui em valores eu vou selecionar todo esse intervalo. Então esse intervalo dessa primeira coluna, que são as barras a quais eu estou na meta. Então ok. Aqui em editar, eu edito para pegar os valores que eu quero abaixo da meta, né? Abaixo das barras, que são os dias. Dou um OK. E posso dar aqui um OK novamente. Deixa eu só expandir aqui o gráfico para a gente ver como é que está ficando. Ó. Então está aqui o nosso gráfico até agora. Então para que eu possa adicionar a outra barra, clico sobre o gráfico, selecionar dados, vou clicar em adicionar. Vou clicar aqui para que possa trazer o cabeçalho. E vou selecionar agora essa coluna. Observe que agora eu já tenho uma barrinha de duas cores. Posso dar aqui um OK. Isso aqui é indiferente, mas vou clicar em editar. Só para manter o padrão, vou pegar esse intervalo. E posso dar aqui um OK. Ó. Para que eu possa retornar a meta, clique em adicionar. Vou clicar aqui no cabeçalho meta. Em valores, vamos selecionar o intervalo que tem a meta. Ó. E dou um OK. E posso dar um OK. Ó. Então temos agora 3 barras. Então rapidamente vamos fazer aqui. Ó. Essa última barra que eu adicionei é a meta. Então vou clicar sobre ela. Vou na opção alterar tipo de gráfico da série. Observe que eu vou mudar para linha. Observe como é que ela ficou a representação. Ó. E vou dar aqui um OK. Para as barras que estão abaixo da meta, vamos mudar para a cor verde. E as que estão em laranja, vou mudar para a cor vermelha. Vamos só aumentar a largura das barras. Então, clico sobre qualquer uma delas. Formatar ponto de dados. Aqui tem a sobreposição, ou seja, o distanciamento entre a questão de sobrepor as barras. E a largura do espaçamento é a questão de espaçamento entre as barras. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar, por exemplo, o valor de 50. Então, eu alarguei aqui as barras. Se eu deixar zerada a sobreposição, vamos ver o que acontece. Ó. Repare, ó. Se eu colocar o valor também de 50, vamos colocar o valor de 75. Não sei se você reparou, agora a barrinha está ficando mais ao centro aqui da informação. Agora, resta só colocar os valores. Ó. Clique sobre qualquer uma das barras, adicionar rótulo de dados. Rapidamente aqui vamos fazer aquela configuração, formatar rótulo de dados. Vou aqui em número, vou mudar para personalizado. Vou mudar para a máscara que criamos
na aula passada e adiciono. Posso aproveitar que eu já estou com essa aba aqui inserida. Vou clicar nessa barrinha verde, adicionar rol de dados. Seleciono o rol de dados e vamos aproveitar aqui, ó, já que ela está aberta, vou em número, vou selecionar a opção personalizado e vou mudar aqui o formato, ó, e adiciono. E o nosso cabeçalho, vou só apagar essas linhas de grátis. Basta selecionar elas, clico no delete. Nosso cabeçalho aqui do lado do gráfico, ó, tem uma alça que ele permite eu adicionar o título gráfico. Para o título gráfico ser dinâmico, seleciono essa barra, vou aqui na barra de fórmulas, igual, e clico sobre o conteúdo de uma célula. E pronto, ó. Tá feito novamente o gráfico, ó. E agora eu consigo mudar os valores e observe, ó. Lembrando que para aparecer aquela nossa meta, né, aqui no final, como eu disse a você, basta você adicionar um rol de dados, apagar os valores e deixar apenas um único valor, que é o da extremidade. Ou você deixa uma caixa de texto. Então, era isso que eu tinha para lhe ensinar no vídeo de hoje. Eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei por entender que você quer que eu faça mais vídeos a respeito de gráficos. Esse recado é para você que gosta do trabalho do nosso canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se ainda não for inscrito, clique no botão inscrever-se e comenta aqui, ó, o que você achou do vídeo. Gostei do vídeo, Glitz. Você não sabe quão isso é importante para o crescimento do canal. Dessa forma, você se engaja com o vídeo e fala para o YouTube que o vídeo é bom e ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, basta clicar no comentar e pronto. Assim você me ajuda interagindo com o vídeo. Então, continue comentando em nossos vídeos ou deixando o seu gostei. Se possível, compartilha. Então, me ajuda aí, que eu te ajudo aqui, compartilhando conhecimento de forma gratuita. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp, ó.